Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 19 de outubro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever aqui no canal. Basta passar o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo, em cima de daltovieira.com, e na sequência clicar em se inscrever de forma simples. Aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado disponível no canal e fique antenado aí, marcando, deixando o sino ativado das notificações. Você fica antenado aí no que vai acontecer de novo no canal, seja nas entradas ao vivo durante o pregão, às 10h45, às 14h45, bem como análise de fechamento do pregão, análise setorial, vídeo de aprendizado. Fique antenado. Aqui em cima, se você clicar nesse card que está aparecendo para você, você vai abrir uma página onde tem os procedimentos para que você possa receber as recomendações de compra e venda no decorrer do pregão, no seu celular, no seu desktop, e bem como informações relevantes do pregão. Então, fique aí também antenado através do seu celular, do seu desktop, para receber essas notificações das mensagens de recomendação. Nesta videoanálise eu vou falar do Ibovespa, vou falar sobre o Ibovespa, vou falar sobre futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, LREN3, UGPA3, ODPV3 e TSA4, ZIN5 e CPLS6. Ibovespa no pregão de hoje, alta de 0,44%, um candle aqui que continua dentro de um movimento de baixo. Se tiver algo mais para baixo, melhor ainda, para se depois gerar um sinal de fundo aqui no gráfico diário. Ideal até que testasse essa média móvel de 13 períodos. Mas se o Ibov romper a máxima do pregão de hoje, que foi 84.954 pontos, rompeu essa região, vai aumentar a chance de subida a partir aí do próximo pregão, caso venha fazer esse rompimento. Seria um sinal de subida de fundo, apesar da tendência estar indefinida neste momento. O viés continua sendo de alta, porque o gráfico semanal está aqui em tendência de alta. E por falar no gráfico semanal, a gente teve aqui uma semana com alta de 1,57%. Ibovespa deixando novamente uma sombra superior, mas sem confirmação de baixa ainda. A confirmação seria na perda da mínima do pregão dessa semana, na realidade, que é de 82.922 pontos. Então, enquanto não fizer isso, ainda continua com perspectiva para cima. Respeitou aqui uma região de resistência na faixa dos 84.400 pontos. Acima disso, tem resistência na faixa de 86.000 a 86.400. Depois disso, 87.178. Mais acima, 88.317. A probabilidade maior continua sendo para cima. Gera alguma sinalização para baixo se justamente vier para baixo da mínima dessa semana. Aí aumentaria sim a chance de se ter movimento de baixa, onde o principal suporte para o índice fica aqui na faixa de 81.800 a 81.400. Depois disso, então, vamos para os futuros. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato. Gráfico de 60 minutos, só no gráfico diário a gente está dentro de um movimento de baixa no mini índice. Então, dentro desse movimento de baixo, se tiver algo mais para baixo, melhor ainda no sentido de gerar fundo. É o que eu falei no gráfico do Ibovespa agora há pouco. Mas olhando para o próximo pregão, mapeando possibilidade de entrada de acordo com o cenário atual que nós temos, em definição no gráfico diário, G60 também caminhando para um cenário um pouco mais de indefinição, nesse momento indefinido. Mas como esse movimento aqui foi grande para baixo, e fez isso aqui, que é basicamente uma correção desse movimento de queda. Se a gente olhar que a gente teve um movimento grande de 13 candles, e daqui para cá já são 9 candles do G60, sem ganhar força para cima. Então, por enquanto, o cenário, como diário, está dentro de um movimento de baixa, e dentro dessa leitura aqui, o cenário fica mais interessante para a ponta vendedora se abrir caindo, se abrir aqui gerando justamente um topo abaixo das médias, colocando aqui as médias certinho, gerando um topo para baixo das médias no G60, apoiaria mais a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos, até mesmo a operação de venda de pivô de baixo. Olhando aqui, suporte 84.500 a 84.285. Essa é a zona de suporte que foi testada no pregão de hoje e foi respeitada essa região de suporte. Abaixo desse patamar teria outro nível aqui na faixa de 83.750 e abaixo disso 84.175 e mais abaixo 83.750, junto aqui com outra região de fundo anterior. Para buscar a operação de compra, teria que fazer o que? Abre subindo, abre aqui para cima, abriu para cima, fica mais para buscar a operação de compra. Fundo ascendente acima dos 85.000 pontos no gráfico de 10 minutos ou pivô de alta 10, 5 minutos, mais interessante para se trabalhar na ponta compradora. A resistência de imediato para uma abertura em alta 85.405.
até 85.680. Essa de 680 é uma região mais relevante. Se der um zoom menos, a gente tem aqui uma região anterior de resistência que funcionou aqui como 2 pontos de suporte, aqui também suporte, aqui resistência. Então essa região mais próxima aí dos 85.680, 660, é uma região mais relevante de resistência para o mini índice abrir subindo, as operações de compra de fundo ascendente ou pivô de alta, chegando próximo desse nível, ficar atento aí na questão da resistência. Dólar no pregão de hoje apresentando aqui uma leve queda de 0,11%, na realidade uma estabilidade, candle de indefinição dentro de um candle anterior, está só afunilando, ó, se a gente pegar aqui as máximas descendentes e mínimas ascendentes, significa dizer que no G60, provavelmente no gráfico intraday, a tendência está indefinida, que é o caso. Veio aqui para baixo, voltou para cima, faz aqui o movimento e até mesmo agora no G60 está fazendo esse triângulo aqui simétrico. Então, por enquanto, nesse momento, o dólar está mais para compra, porque está dentro de um movimento de alta no G60, podendo romper aqui para cima. Manteve-se dessa forma no próximo pregão de segunda-feira, abriu aí subindo, mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Hoje, no pregão de hoje que eu comentei que acima da região de 3.707 a 3.712, fundo ascendente no gráfico de 10 e 5 minutos, ficaria mais para buscar a operação de compra no dólar. Então aqui está essa região de 3.712 um pouco mais abaixo, aqui inclusive nessa região dos 3.710 a 3.707, enfim, abaixo desse patamar que eu estou traçando aqui, se o dólar abre para baixo, aí sim, abaixo dessa região, mais para trabalhar na ponta vendedora de day trade, topo descendente no G10, pivô de baixa no G10, o mesmo para o gráfico de 5 minutos. Acima do jeito que está aqui, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Chegando aqui nesse nível de resistência mais acima, a gente tem uma resistência aqui na 3.729,50, 3.736 e mais acima a região de 3.747. Mais próxima desse patamar, aí sim, se o dólar chegar aqui mais próximo, que daria para se trabalhar na venda após sinalização de baixa no G60 no gráfico de 30 minutos, tentando pegar uma parte de um movimento de baixa no gráfico de menor periodicidade. Seguindo aqui para a PETR4, para as ações, a Petro terminou o dia com alta de 0,86%, o candle ficou entre a máxima e a mínima do candle anterior, um dia mais de indefinição, se a gente olhar para o G60, um dia mais de indefinição, mas assim como eu já comentei no índice futuro, isso aqui sendo como se fosse toda uma correção desse movimento de baixa, podendo abrir aqui para baixo ainda a ação. Mas abriu para cima, rompeu essas duas máximas, fica mais para se trabalhar numa compra até através de um gráfico de menor periodicidade, gráfico de 60 minutos, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho. Resistência de imediato para ação na faixa dos 26,73 até a região dos R$27, tudo é zona de resistência para a PETR4. Ficaria mais interessante, o mercado pode não trazer esse movimento, mas se abre caindo a ação aqui na segunda e na terça-feira, sinalização de subida aqui de fundo ascendente mais próximo da média, mais próximo dos R$25, seria bem interessante para a compra com a melhor relação risco-ganho na PETR4. Na semana, a Petro terminou com alta de 2,49%, candle de definição em cima de um patamar de resistência lá, na máxima desse forte candle de baixa aqui, 26,19, então fechou abaixo dos 26,19, a perda da mínima dessa semana, 25,55, reforçará, uma maior chance de se ter alguma correção, até um pouco maior, na PETR4, mas por enquanto, mínimas ascendentes, apesar do candle de baixa aqui, desse candle de definição, possível sinalização para baixo, a ação não perdeu ainda as mínimas ascendentes do gráfico semanal, então se abrir aqui subindo, fica mais para se buscar a compra, até mesmo de swing trade na ação, mas sem exigir muito para cima. Vale 3, pregão de hoje, estabilidade, mais 0,05%, ativo segue dentro de um movimento de baixa, segue com maior probabilidade, dentro da atual tendência de baixa, que respeitou bem essa zona de resistência, fica com maior probabilidade de testar a zona de suporte aqui desse fundo anterior, na faixa dos R$ 55,89 a R$ 55,26. Então, enquanto a Vale não gerar algo mais relevante para cima dessa região, principalmente dos 58,80 a 58,92, fica mais para movimentação para baixo. Acima da média móvel de 13 períodos e principalmente acima dessa faixa de resistência que eu acabei de citar, aí eu voltaria para buscar a operação na ponta compradora em cima de Vale 3.
LREN3, lojas Renner. Pregão de hoje, recomendei compra na superação da máxima do pregão anterior, com um stop abaixo da mínima desse pregão. Logicamente acionou stop, só que o stop foi um pouco menor, porque quando ela gerou esse candle aqui, o próximo fechou abaixo da média móvel de 13 períodos e eu reposicionei o stop para baixo da mínima aqui, justamente do fechamento do pregão de ontem. Se perdesse, para mim, desconfiguraria, já tinha dado uma desconfigurada nesse candle. Aí se perdesse essa mínima, desconfiguraria ainda mais, se perdesse essa mínima aqui, desconfiguraria ainda mais a operação para mim. Então eu encerrei essa posição antecipadamente na LREN3. Essa operação trouxe uma perda de 1,88% e isso representou uma perda de 0,26% do capital total. Mas é um ativo que, pelo gráfico diário, olhando o semanal também, apesar do sinal ali de topo no gráfico semanal, ainda é um ativo que me interessa mais para se buscar operação na ponta compradora no decorrer da próxima semana, dependendo da sinalização de alta que ela vier a trazer, caso venha a trazer, logicamente, aqui nessa região testando a média móvel de 13 períodos. O GPA3, a recomendação de venda no pregão de ontem, ainda continuamos com ela aberta. Ela está agora acima do nosso preço de entrada, está em R$ 39,95. Não fechou acima da média móvel de 13 períodos. Então o papel a gente continua aqui com o stop nesse primeiro momento acima dos R$ 40,99, ou seja, R$ 41. Mas olhando para o gráfico de 60 minutos, como ela fez aqui um pivô de baixo e não andou, o que seria importante para a nossa operação é abrir caindo no próximo pregão. Caso ela venha a romper aqui essa região de resistência, posso justamente, dependendo da abertura do próximo pregão, antecipar o stop dessa posição, porque tecnicamente ela desconfiguraria uma tendência de baixa no dia 60 e traria um aspecto mais negativo para a operação na minha avaliação pelo gráfico diário. Então, assim, o stop poderia ficar aqui na faixa dos R$ 40,22, um stop mais curto. ODPV3, recomendação de venda no pregão de hoje, no fechamento dessa primeira hora de pregão. Não mandou tanto, veio aqui embaixo, tentou aqui voltar para cima da média móvel de 3 períodos, seguimos com a venda no papel, a venda aqui passando os dados dessa entrada na ODPV3 em 12,46, com stop em 12,63, objetivo em R$ 12,21, risco de 1,36%, operação pelo G60, alocando 16% do capital total. Então, essa foi a operação da ODPV3, que continuamos com ela aberta. Se a gente olhar para o gráfico diário, a gente tem um ativo que perdeu toda uma zona aqui de suporte, voltou corrigindo, batendo na média e também na região de 3 fundos anteriores, pelo menos 3 fundos. Pode até ter mais aqui, contando aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4 fundos. E o ativo agora gerou um candle aqui de engolfo de baixa no gráfico diário, aumentando a probabilidade de se ter movimento de baixa. Se perder a mínima de hoje, na segunda-feira, perder 12,36, aí reforçaria a chance de continuidade do movimento de baixa e uma maior probabilidade de dar certo a operação. ITSA4, só mencionando aqui todos os valores, já cheguei a comentar na ODPV3, então vamos voltar aqui para ITSA4. Assim como LRN3, observe que é parecido o movimento, né? Faz isso aqui, a ITSA4, na verdade tem vários ativos fazendo isso, né? Porque o IBOV está fazendo isso, então o IBOV está representando a média que boa parte dos papéis está fazendo. Esse tipo de movimento, um movimento basicamente de correção em 2 etapas, de um movimento forte para cima, a maior probabilidade, na minha opinião, é de se ter algo para cima. Então, se o TSA4 romper a máxima do pregão de hoje a partir de segunda-feira, me chamaria a atenção abrir uma operação na ponta compradora, até mesmo YouTube, BBDC4, pode ter algo nesse mesmo formato aí para entrada na ponta compradora. Então, o ativo está em cima do patamar de suporte, gera tendência de baixa que eu ainda não vejo uma relevância tão grande num primeiro momento, se vier para baixo dos 10,65. Então, é o suporte principal desse ativo, 10,75 a 10,65. Uzi Minas também fazendo algo nesse sentido, só que menos forte para baixo, não testou ainda a média. Se continuar aqui caindo mais, voltar aqui na média, também na próxima semana ficaria atento mais para abrir a operação de compra na Uzi Minas. Da mesma forma, se ela resolver romper aqui para cima, também não descartaria a possibilidade de entrada na ponta compradora em cima de Uzi Minas. CSNA3 também nesse mesmo aspecto. Encaixaria mais. GGBR4 é que não está legal nesse sentido. GGBR4 está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo. Então, por esse motivo, me interessaria mais por Uzi Minas e CSNA3 dentro do setor de siderurgia. E para fechar, temos aqui a CPLE6. CPLE6. Ativo que terminou o pregão de hoje apresentando um martelo, um padrão de reversão dos candles no gráfico diário,
Isso testando a média móvel de 13 períodos, depois de uma correção desse forte movimento de baixa, a superação da máxima do pregão de hoje seria uma das possibilidades de arriscar uma compra na CPLA6 a partir da próxima semana, a partir do início aí da próxima semana. Então é um dos papéis também que fica aí no meu radar para a próxima semana. Tem outros papéis que estão no meu radar, então BRDT3, IP3, enfim, tem mais ativos aí no radar para se buscar operação mais na ponta compradora no decorrer da próxima semana. Vamos ver se o mercado vai confirmar isso. Um grande abraço, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like nessa videoanálise, dar seu joinha. Um excelente final de semana e até segunda.